Tá certo? Maravilha? Aí a gente termina na outra terça que eu estiver aqui falando da língua e nós vamos usar o tema a vida e a morte no poder da língua, tá? Esse vai ser o nosso último assunto relacionado a esse aqui, o último tópico relacionado a este assunto que nós estamos fechando hoje e na próxima terça, amém? A morte e a vida no poder da língua, tá? Então hoje nós vamos continuar rapidinho aqui, tá certo? E vamos encerrar. Eu gostaria que antes da gente falar da imagem, da próxima imagem, né? Hoje eu falei de nove. Foi quantos que eu falei, gente? 9 lições, né? Para não entregar o domínio do nosso coração ao nosso inimigo, tá? Então hoje é a quarta lição. Antes disso, eu gostaria... Você está com a Bíblia aberta? Versículo 10, eu gostaria que alguém lesse para mim o versículo 10 do texto que nós lemos aqui hoje. Só para elencar isso aqui, só para não deixar desapercebido. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Certo, muito bom. Nós vamos derrubar uma tese criada pelos cristãos que diz assim: ele morreu porque chegou o tempo, chegou a hora dele morrer. Muitas vezes não chegou a hora, a pessoa morreu antes do tempo, por falta de sabedoria. Tá bom? Por que o texto está dizendo o que para nós aqui? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Qual é o contexto desse versículo? É sobre a sabedoria. Ele diz: adquire a sabedoria, a inteligência, e não esqueça nem te apartes as palavras da minha boca. Então tem pessoas que ela morre por permissão, por vontade. Tem pessoas que morrem por vontade divina, Deus quer levá-lo, ok? Tem pessoas que morrem por permissão divina e tem pessoas que morrem fora do tempo. Não era o tempo dela morrer, mas ela acabou morrendo. E aí se encaixa, essas pessoas que morrem fora do tempo se encaixam aqui. Muitas vezes morrem por falta de sabedoria. Então são dois contextos, ok? Qual é o primeiro contexto? Vocês estão aí? Qual é o primeiro contexto? As pessoas morrem por vontade divina. Deus escolheu. Deus chegou, olha, eu vou levar essa pessoa, vou levar, não tem conversa, vou levar ela e acabou. É vontade de Deus, tá bom? A gente vai especular várias coisas. Foi o que ela comeu, foi o que ela vestiu, foi o que ela não dormiu ou deixou de dormir. Para a morte há uma desculpa, mas fechando o leque, a gente sabe que foi vontade de Deus ter levado aquela pessoa, ok? Segundo contexto, a pessoa morreu por permissão de Deus, ok? Aconteceram as coisas, Deus permitiu, deixou. Olha, eu permito, ela vai morrer. Não queria, mas vou permitir que ela morra. Morreu. E a terceira, são pessoas que morrem fora do tempo. Então nunca mais use esta frase: fulano morreu porque chegou o tempo. Muitas vezes a pessoa morre fora do tempo, porque o texto nos diz isso. Ele diz o quê? Se eu aceitar as palavras que eu estou ouvindo, vai multiplicar os anos da minha vida. Ou seja, como é que eu vou multiplicar uma coisa que já está fixada? Não tem como, você já fechou. Já falou, você vai viver 50 anos. Tá, mas se eu viver uma vida sábia, essa minha vida poderá ser prolongada. Ok? Deu para entender? Amém? Então vamos lá. Vamos correr porque do tempo.
Vamos lá. A nossa quarta imagem. Vamos ler aqui para a gente se familiarizar. Muito cuidado com o bichinho da procrastinação. Tá. Quem está dizendo? Quem está falando? Quem está aconselhando? O cérebro, né? Que a gente vamos usar a palavra mais fácil, a mente, né? Então, a mente está aconselhando quem? Coração. Ele está dizendo, muito cuidado com o bichinho da procrastinação. O que é procrastinar? É adiar uma coisa que deve ser feita. Ok? É uma coisa inadiável. Procrastinar é, eu preciso fazer isso, mas eu vou procrastinando, né? Não, eu preciso estudar a Bíblia. Hoje eu vou ler, daqui a pouco. À tarde eu leio. Não, à noite, quando eu chegar do serviço. Não, quando eu for dormir, quando eu tomar banho. E no final das contas você só procrastinou. Não fez o que deveria ter feito. Isso é procrastinar. Então a mente está dizendo, cuidado com esse bichinho. Aí o coração diz, tá. Mas ele diz tá. E olha a feição dele. Né? O que ele está dizendo ali? Ele está meio debochado, tá? Tá. Né? Aí a mente, quando você menos espera, ele aparece. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A mente ficou falando sozinha. Aí tem uma frase ali, sua vez. Quando muda a imagem, o que o coração está fazendo? Ganhei. Mais uma? Bora entrar na internet? Quem está falando isso? Aquele bichinho ali é verde, azul? É azul, verde? Ele é o bichinho da procrastinação. Então o coração ouviu a mensagem da mente, deixou a mente falando sozinha e foi jogar, né? E aí ele falou, ganhei, vamos jogar mais uma? Aí a procrastinação disse assim, não, vamos entrar na internet. Por quê? Porque você vai enjoar de sair de jogar. E enjoando disso aí, você vai acabar indo fazer o que você deve fazer. Então vamos mudar. Vamos sair do jogo, vamos para a internet. Ok? Então qual é a ideia desta imagem? É a gente entrar no quarto. Na quarta lição. Quando as pessoas falam, ouça. Não fique pensando no que vai dizer. A maioria das pessoas nunca ouvem. Então, a quarta lição é falta de compreensão. Saiba escutar. Saiba escutar. Essa é a quarta lição para nós impedirmos de que o inimigo domine o nosso coração. A gente não sabe ouvir, gente. A gente só escuta. Ok? A gente escuta. O que o coração estava fazendo ali? Ele estava ouvindo. Porque ouvir e escutar são coisas diferentes. Eu ouço porque alguém está falando. Escutar é dar ouvido, é dar atenção, é fazer o que está sendo proposto para mim. Isso é escutar, é quando eu dou ouvido. Essa é a linguagem que a gente usa. Então, o que acontece? Quando as pessoas falam, ouça, não fique pensando no que vai dizer. Esse não fique pensando no que vai dizer é a desculpa que a gente dá. Não, fica tranquilo, não, eu tô de boa, eu tô em paz, pode deixar, ixi, hoje eu vou ler Salmos inteiro, só vou dormir quando eu terminar a leitura de Salmos, né? E, na verdade, esse não é o nosso pensamento, a priori, a princípio. O nosso intuito é outro. A gente vai falando para fechar o leque, ou seja, para que a pessoa não continue falando. Ok? Então, a ideia da quarta lição é aprenda a ouvir, ouça as pessoas, né?
E aí o texto que eu li, ele está falando de sabedoria. E a ideia é: ouça pessoas sábias. Ouça pessoas que têm entendimento. Ok? Vocês estão me entendendo ou não? Sim. Estão me entendendo? A gente precisa parar de ficar ouvindo coisas de achômetro. O que é achômetro? Eu acho. Eu ouvi falar. Não. A gente precisa ouvir coisas concretas. Ok? Coisas concretas. A gente ouve muito. É interessante, porque passa na televisão duas mensagens. Duas. Uma não é verdadeira, a outra é verdadeira. Né? Uma é falsa e a outra é verdadeira. A gente dá mais ouvido à falsa, porque a falsa ela é fantasiosa. Ela vem cheio de brilho. Né? A verdadeira, ela não vem, muitas vezes ela vem em preto e branco, vamos usar uma linguagem assim. E a falsa ela é colorida. E isso nos atrai. Então, nós damos mais atenção à notícia falsa porque ela é colorida. Muitas vezes a notícia verdadeira, por ela ser verdadeira, ela não precisa de muito destaque, de muita coloração. Ela vem no preto e no branco. Ok? Vocês estão me entendendo, né? Tá? Então, ouça. A ideia da imagem ali é: ouça pessoas que tenham conhecimento do que estão falando. Amém? Parem de ouvir achômetro. Eu acho que deve ser assim. Não, eu ouvi falar que deve ser. Não. Tem que ser verdade. Olha, é assim. As coisas funcionam assim. É assim que deve ser. Tudo bem? Então, a gente precisa parar de procrastinar, né? Então a gente ouve muitas coisas, mas não paramos para escutar as verdades que nós precisamos seguir. E aí o sábio está dizendo: quando eu dou valor, quando eu adquiro sabedoria, adquiro inteligência, conhecimento, né? Ele está dizendo que isso vai multiplicar os meus anos de vida. Amém? Agora, quantos aqui nesse dia procrastinou hoje? Quantos de nós procrastinamos hoje? Coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E aí você vai trazer para o lado espiritual, porque afinal de contas nós estamos aqui na igreja, para o lado espiritual. Quantas coisas nós deveríamos ter feito hoje para alimentar a nossa alma e nós não fizemos? E nós estamos esperando apenas o culto à noite, achando que nós vamos viver a nossa vida apenas do culto da noite. Não é? Então eu vou abrir a Bíblia só à noite, quando eu for na igreja. Isso se eu levar ela para a igreja. Não é? Entendeu? Então, nós passamos o dia procrastinando. E aí, o sábio está dizendo: nós precisamos adquirir conhecimento, gente. E precisamos alimentar a nossa alma. Então, nós passamos a semana toda envolvidos com tanta coisa, menos, né, com coisas que alimentem a nossa alma. Porque nós vamos procrastinando. Né? Eu preciso de um tempo para ler a Bíblia, ela é meu alimento, eu preciso fazer isso. Seja de manhã, de tarde, de noite. Certo? Eu preciso dobrar o meu joelho ou estar em oração na minha mente, aonde eu estiver, pedindo a Deus que livre a minha família, que cuide de mim, da minha família, da igreja, etc, etc, etc. Mas muitas vezes nós procrastinamos e só lembramos disso à noite, quando chegamos à igreja. Tá?
Só isso. E aí nós queremos ser alimentados, queremos ser guiados, queremos ser tanta coisa, mas procrastinando. Hã? Vocês estão aí ou não? Certo? E aí o que vai acontecer? No dia que eu precisar daquele alimento, eu não tenho uma disposição. Deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos estão mais... Os irmãos estão cansados igual a mim, né? Por que os irmãos fazem compra? As irmãs, as donas de casa, é subjetivo, porque hoje as mulheres não são mais só donas de casa, né? São muita coisa. Mas vamos lá. Por que as irmãs fazem compra no mercado? Os irmãos vão no mercado e falam, eu vou fazer a compra do mês. O que é a compra do mês? É aquela compra que vai durar o mês todo, ou ali 20 dias, né? Por que as irmãs fazem assim? O que mais? O que mais? Por que as irmãs fazem a compra do mês? A irmã Renata falou que é porque precisa se alimentar. Mas tem uma palavra-chave. Descobre a palavra-chave aí. Então, vamos lá, para a gente entrar no outro. Não sabem? Por que vocês vão ao mercado e fazem a compra do mês? Hã? Porque é necessário. O que mais? O que mais? Não vão descobrir. Então, oi? Então, bom, então eu vou falar. As irmãs fazem compra do mês para não ter a necessidade de todos os dias irem ao mercado. Pensa, toda vez que você for fazer alguma coisa, você for ter que ir no mercado. Não é? A Renata vai chegar em casa e vai fazer um macarrão e um frango. Aí vai ter que passar primeiro no mercado. Aí amanhã ela vai fazer o almoço, feijão e arroz. Aí ela vai ter que ir lá no mercado. Aí no outro dia ela vai fazer uma salada, uma verdura lá e vai ter que ir no mercado de novo. Pensa ela indo todos os dias ao mercado. É legal? Não. Então por que eu faço por mês? Para evitar que eu esteja todos os dias aonde? No mercado. Agora, por que eu tenho que ler, orar todos os dias? O T aqui não quer dizer que eu faça, tá? Eu estou dizendo isso no contexto geral. Por quê? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, gente. Eu faço 30 dias para eu não precisar ir todos os dias no mercado, mas também não sei se amanhã vai ter comida lá, sei lá, eu vou fazer, já vou ficar em paz com o meu espírito, porque eu já tenho comida para 30 dias. Ok? Então por que eu preciso orar? Preciso estar sempre em constante oração, leitura, jejum, conectado com Deus, porque eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã para mim pode ser tenebroso, certo? E se ele for tenebroso, eu tenho que ter mantimento na minha alma. Vocês estão aí ou não? Vocês estão aí? Amém. Amém? Eu tenho que ter mantimento na minha alma. E qual é o problema maior? É que nós passamos 30 dias, pouco se ora, pouco se estuda a Bíblia, não apenas ler, gente. Ler é um devocional. A palavra de Deus é estudar. Para quê? Para adquirir conhecimento, sabedoria, inteligência. Porque eu não sei o dia de amanhã. E é que acontece? O dia de amanhã para mim é tenebroso. O final do mês para mim é tenebroso. Porém eu não tenho mantimento na minha alma. Eu não tenho mantimento no meu coração. Por quê? Porque eu passei 30 dias e nenhum eu orei, nem sequer 30 minutos. Então, esse dia tenebroso vai chegar, e seja ele qual for, eu não tenho mantimento para lidar com isso, porque a fome chega, sim ou não? Tendo ou não a fome chega?
Tendo dinheiro ou não para comprar, a fome chega? Chega. Eu orando ou não, as adversidades vão chegar. Eu estudando ou não, elas vão chegar. Qual é a diferença? É que muitas vezes as adversidades vêm e eu não tenho o alimento necessário para lidar com elas. Quando a fome vem, o que você faz? Come. É lógico. Fome vem, você come. Ok? E aí você vai aonde? Quando você está com fome, na sua casa? Você vai aonde? Aonde você vai procurar comida? No armário, lá na despensa, que você fez a compra de 30 dias ou 20 dias. Está lá a comida e você vai fazê-la para se alimentar, para matar a sua fome. E no reino espiritual, muitas vezes, Tiago, nós estamos passando fome todos os dias, procrastinando. Porque a gente olha para nós mesmos e fala assim, eu preciso orar, mas a gente nunca ora. Não, eu preciso orar, mas a gente não ora. Passa segunda, chega domingo, eu preciso orar. Vira domingo para segunda e a gente não orou. Aí entra a segunda, você, meu Deus, eu preciso orar. Aí não ora, eu preciso jejuar. Eu preciso sentar, ler a Bíblia, estudá-la, marcar, ouvir, anotar, ter revelação, mas eu nunca faço, porque eu vou procrastinando. E aí quando vem a adversidade, o que acontece com a gente? A gente não tem estrutura, porque a gente não se alimentou do mais rico alimento que nós temos em mãos. Vocês estão aí? Tudo bem? Então, a primeira lição é... Primeira lição? Já esqueceram, né? Primeira não, né? Quarta. Saiba escutar quem tem propriedade para falar. Vocês estão aí? Amém? Ouça quem tem propriedade para falar. Vou enfatizar novamente. Pare de ouvir pessoas que ficam, eu acho, eu ouvi falar. Não. Ouça pessoas que têm bagagem para te ensinar, te aconselhar nessa vida. É isso que você e nós precisamos fazer. Amém? Vamos para o quinto? É quinto, né? Eu acho que eu já falei desse também aqui, eu só vou falar, mas eu já falei, já está dentro do pacote. O que nós temos aí? Nós temos um título lá em cima, qual que é? Focado. O que é focado? A ideia da imagem é a foca, né? Mas tirando a foca, Antônio, o que é focado? Focado vem do verbo focar. O que é focar? Concentrar. Estou focado nos estudos. Ok? Então, o que o focado está fazendo com a nossa mente? Nós temos ali uma mesa, um computador. Então, deu a entender que a mente fez o quê? Levantar. Mas o que aconteceu ali? O que aconteceu? Ela estava à frente do computador? Ela estava à frente do computador? Não, ela está. Ela não estava. Ela estava olhando para o outro lado, ou seja, ela estava desfocada. Sem foca. Tá bom? A foca fez o que com a mente? Pegou ela, rápido, com força, virou para frente do computador e disse: lá. É para você ficar focado lá. Né? Fica focado lá. Então, qual é a quinta lição? Conhecimento. Pode ir lá. Conhecimento. Tá certo? Qual é a quinta lição? Conhecimento. Traduzindo, com conhecimento cresce a dúvida. E é natural. Não pare. Siga. O que eu quero dizer com isso? Quando você está estudando algo diferente ou que você nunca estudou,
vai te dar o que na cabeça? Vai te dar dúvida. Que dúvida? Eu leio, não entendo nada. O conhecimento vai trazer isso para a sua mente. Porque, caçamba, eu já li esse texto várias vezes, não vi nada do que o irmão está falando. Aí depois que ele falou, que eu fui ver, não é que está aqui, mas porque eu estudei, li, reli, li de novo, li depois de amanhã, li ontem, vou ler de novo, e não entendi nada. Então, o conhecimento vai nos trazer isso. E qual é a ideia? Para que o nosso coração esteja preservado. É focado. Porque uma hora nós vamos entender. Tudo bem? Então é só parafraseando isso. Nós vamos entender. Então, falando da Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia, tem pontos que a gente não vai entender, que a gente vai ler, vai reler, vai ler de novo. Não entendi, foi nada. Então, o conhecimento ele vai nos trazer, ele vai fazer crescer a dúvida. E é natural, mas não pare. Prossiga. Porque uma hora você vai aprender. Você vai entender. Então, foque. Amém? Porque o entendimento, né? O conhecimento vai me trazer sabedoria, vai me trazer inteligência, né? E a ideia do sábio aqui é: não esqueça e não te aparte dela. Fique com ela. Tá bom? Tudo, vocês estão aí, gente? Tudo bem? Vamos para o sexto. Até aí, tudo bem? Ou aqui todo mundo leu a Bíblia e entendeu tudo? Entendeu tudo que leu? Que aí a gente já para e aí a gente já vai começar toda terça-feira já colocar os irmãos para ensinar, né? Os irmãos já aprenderam. Né? Tá certo? Amém? Estudar a Bíblia é fácil? É complexo? É complexo? Muito ou pouco? Muito? Agora, o ler devocionalmente traz o que para mim? Traz o que para mim? Conhecimento? Vamos fazer uma aplicação aqui. Quais são as 3 principais refeições do dia? Existem várias refeições durante o dia que você faz, mas quais são as 3 principais? Café da manhã, almoço e janta. Tá. Num sentido bem natural das coisas. Bem natural. O que nós comemos ou o que deveríamos comer pela manhã. No café da manhã. Dizem os especialistas que o café da manhã dos 3 é o principal. É dali que vai, né? É do café da manhã que o seu corpo, o seu organismo vai adquirir as proteínas e etc. A partir dali. E há a necessidade para tal. Mas, num contexto bem natural, o que nós deveríamos comer pela manhã? Cuscuz. Cuscuz. Para o mundo nordestino. Frutas. Alguém aqui come feijoada às 7 horas da manhã? Alguns malucos comem, né? Mas no âmbito natural, ninguém vai comer uma feijoada às 7 horas da manhã. Por que, gente? Por quê? Pesado. Vai fazer mal para o nosso estômago. Tudo bem? Então qual é a ideia? A ideia é que eu tenho 3 refeições no dia. E vamos contextualizar para o espiritual. O meu primeiro alimento pela manhã, que é o meu café da manhã, ele deveria ser o meu devocional. E o que é devocional? É eu sentar, escolher um texto, lê-lo, sem pretensão de traduzir palavra, de buscar a exegese do hebraico, do grego, do aramaico. Não. É só um devocional. É dizer, olha o que Deus está falando comigo nessa palavra.
Esse é o nosso alimento devocional. É o nosso café da manhã. Mas espiritualmente falando, quantos dias, eu estou sendo bem modesto, quantos dias fazem que eu e você não tomamos o café da manhã? Espiritualmente falando. Quando foi que nós tomamos o nosso café da manhã? Isso com as suas exceções, gente. Quando foi que nós tomamos o nosso café da manhã diário da Bíblia? Faz uns 3 anos, uns 4 anos, um mês. Não, eu fiz ontem, ou fiz hoje, maravilha. Mas a gente não presta atenção a isso. Então, a nossa alma, ela tem déficit de alimento. Nós chamamos isso na teologia de inanição espiritual. É quando você tem a comida, mas morre de fome. Certo? Eu tenho, fulano morreu de fome com o armário cheio de comida. Mas por que ele não fez? Né? Eu me lembrei do meu avô, que ele foi falar com um dos meus primos. E meu primo chegou e falou assim: vô, eu tô com fome. Aí meu avô falou assim: vai lá, esquenta a comida, é só pegar na panela e esquentar. Tá pronta. Aí ele falou assim: mas vai demorar muito. Aí meu avô ficou com dó dele e falou assim: pega uma banana então, enquanto eu vou ali esquentar, pôr no prato, pega uma banana e coma. Aí meu primo falou assim pro meu avô: mas eu tenho que descascar a banana? Aí meu avô percebeu que ele estava com preguiça. Não, ele estava com preguiça de comer. Ele estava com fome, mas estava com preguiça de comer. Queria que o meu avô descascasse a banana para ele. Então, muitas vezes nós estamos assim, gente. Nós temos a comida, mas morremos de fome. Então, esse é o primeiro alimento, falando de conhecimento. Vem o almoço. O almoço é onde a gente come a comida mais forte, mais pesada. Então é ali que eu vou sentar, vou ler, vou pegar um dicionário, vou escutar uma mensagem, vou anotar, vou pegar um papel, não entendi isso aqui nada, vou escrever o que eu não entendi, vou anotar, vou perguntar para quem sabe, vou atrás disso aqui. É o meu alimento, é o meu almoço. E o da noite é um complemento do almoço e do café da manhã. Ok? Mas a gente não para isso. A gente não se preocupa com isso. Em traduções gerais, nós não nos preocupamos com a nossa alma. Nesse quesito de alimentar. E não alimentando a nossa alma, nós automaticamente não alimentaremos e não estamos alimentando o nosso coração. Amém? Tudo bem ou não? Tudo bem? A comida que nós comemos, ela tem nutrientes, sim ou não? Ela tem vitaminas, sim ou não? Sim. Né? Então, a gente come certas coisas, ela tem vitamina A, certas coisas tem B, certas coisas tem C, D, E e assim vai. Ok? Necessário para o nosso corpo. Só que chega um momento que a gente passa no médico, o médico diz o quê? Você está com falta de vitamina B12, vitamina D, vitamina X. E a gente precisa tomar ou comer alguma coisa para que essa vitamina venha para a nossa vida. Ok? Porque nós precisamos dela. E aí, num contexto bem espiritual, eu tenho certeza que nós estamos precisando do alfabeto inteiro. De A a Z. Tá certo? Falando de alimento para a nossa alma. Então, quando eu não alimento meu coração, minha alma, meu coração fica à mercê. Então, quando vem alguma coisa, eu não tenho o alimento necessário para lidar com aquilo. Porque eu não me alimentei. Né? Qual é o nosso erro? Eu já vou terminar. Qual é o nosso erro? Pentecostais. Eu estou dizendo pentecostais por ser pentecostal. Mas qual é o nosso erro, Tiago? É assim, eu vou fazer um propósito.
Está errado fazer o propósito? Não, está errado. Né? Queira Deus que todo mundo faça propósito. Vive, olha, acabei 7 dias de oração, vou começar mais 7, maravilha. Aonde está? Onde a gente peca? É que a gente só faz quando está em apuro. É aí que a gente peca. Não é pecado fazer, mas a gente peca é que a gente só faz quando estamos em apuro. E isso deveria ser uma coisa diária na nossa vida. Tá certo? Então, eu vou passar por uma cirurgia de risco. Eu corro o risco de entrar lá na cirurgia, na mesa e não sair mais. O que eu faço? Vou fazer um propósito. Vou lá para o monte, fazer 40 dias de oração, porque afinal de contas eu quero ficar vivo. Amém? Por que eu não fiz 40 dias de agradecimento, de devoção, de alimento para a minha alma? Vocês estão aí ou não? Amém. Então a gente peca só fazer quando há uma necessidade extrema. Ok? Isso deveria fazer parte da nossa vida. Olha, tá tudo bem, a gente temos problemas variados, né? Mas olha, a família tá bem, marido, filho, estou empregado, tenho meu serviço, não ganho lá essas coisas, mas pelo menos estou trabalhando, eu tenho igreja, assim, eu tenho problema, mas nossa, nada que, né? Mas eu tenho uns probleminhas ali que precisa ser resolvido, mas a gente não faz nada, gente. Nada. A gente não faz propósito, a gente não faz oração, a gente não acorda de madrugada para orar, diz assim, Senhor, eu te agradeço que está todo mundo bem, está todo mundo com saúde. A gente não faz isso. A gente levanta de madrugada quando o calo aperta. Aí é que a gente vai acordar de madrugada. E aí o texto de Provérbios 4 está dizendo assim, não faça isso não. Isso tem que ser diário. Pega isso e ata no teu coração. É isso que ele está dizendo. Coloca no teu coração que você precisa, e nós precisamos fazer isso diariamente. Todos os dias. As coisas estando bem ou não. Amém? Tudo bem, gente? Né? Eu vou fazer 40 dias de jejum e oração da meia-noite às 5 da manhã. Da 0 hora às 5 da manhã para Jesus abrir uma porta de emprego. Maravilha. Benção. Ele vai abrir? Ele vai abrir? Provavelmente vai sim. Agora, depois que ele abre a porta, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente não faz. A gente não vai mais lá. É claro que eu não vou poder mais fazer da meia-noite às 5 porque eu estou trabalhando. Mas nem 10 minutos eu faço mais porque a porta já abriu. Para que eu vou orar, gente? Para que eu vou acordar de madrugada se a porta já abriu? Vocês estão aí ou não? Amém? Então, quando a porta abre, eu não oro, não faço mais nada. E o meu coração, a minha alma fica à deriva. Quando vem alguma coisa, eu não consigo lidar com aquilo. Por quê? Porque eu nunca orei. Eu nunca fiz um propósito pela minha alma. Que bom seria que a partir de hoje a gente chegasse em casa, fizesse uma aliança com nós, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler todos os dias. Eu vou orar, vou dobrar meu joelho. Olha, eu estou trabalhando, mas o meu propósito é de agradecimento. Senhor, eu te agradeço pela porta que está aberta. E vou agradecer se ela fechar, porque eu sei que o Senhor vai abrir outra. Amém? Qual propósito você vai fazer? Vou fazer um propósito pela minha família, que Deus tem me dado, que é uma maravilha. Vou usar uma palavra do grego meio estranha, mas ela é real. Oxalá. Queira Deus que a gente ouça e coloque em prática o que a gente sempre ouve aqui. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito mais. Eu chegar, dobrar o meu joelho e Deus olhar assim, o que será que Ele quer agora? Né? Porque Ele sabe que eu só dobro meu joelho, só faço propósito quando eu estou no aperto. Mas queira Deus nesta noite que eu dobre meu joelho e o Senhor faça assim, o que será que Ele quer agora? E eu diga para Ele, não Senhor,
Eu estou aqui apenas para te agradecer. Esse propósito que eu estou fazendo é só de agradecimento. Esse propósito é só para mim me estruturar a minha alma, estruturar meu coração, estruturar a minha vida perante ti. Eu estou aqui porque eu quero ter uma aliança mais profunda contigo. É isso que nós estamos precisando. Amém, gente? Vamos para o sexto? É sexto? Eu já estou acabando, tá bom? É o sexto? Sexto. O que nós temos aí? A mente. Está bem bagunçada essa imagem, não está? Não está bagunçado? A mente está no celular, está no telefone. Ligando para quem? Para o coração. Você precisa sair da zona de conforto. Aí o coração, sério? Isso aqui é a zona de conforto? O que a mente diz para o coração? É o que temos para hoje. Vocês estão aí? O cenário é legal? Não. Não tá. Ele está todo arrebentado, tudo sujo. O rato nem comida tem ali, ó. Tá vendo? Mas cadê o queijo? Nem queijo tem. Tá certo? Tá tudo bagunçado. E a mente está dizendo pro coração constantemente: sai da zona de conforto. Aí o coração: isso aqui é zona de conforto? Como é que eu vou sair disso aqui? Mas a mente está dizendo: saia da zona, se levanta. Levanta, meu filho, pega a vassoura, varre esse lugar, faz alguma coisa, sai disso aí. A mente está dizendo para o coração, né? Porque se você ficar assim, até o rato vai morrer de fome. Tá certo? Sai desse negócio. Então, nós temos a sexta lição: não se torture pelos fracassos. Não se torture pelos fracassos. Traduzindo, olhar para a própria história com equilíbrio, saber reconhecer os acertos e erro e se perdoar. Ok? Então, sair da zona de conforto é parar, é olhar a sua vida com equilíbrio. Erramos, mas tivemos acerto. Sim ou não? Sim. Erramos em determinadas áreas, mas acertamos em outras áreas. Então, faça um equilíbrio, né? Saia da zona de conforto, olhe para a sua própria história com equilíbrio e saiba reconhecer os erros, se perdoe pelos erros e reconheça os acertos. Eu acertei, que maravilha! E se perdoe pelos erros cometidos. E saia da zona de conforto. Tá certo? Por quê? Porque a gente fica: eu errei. De novo, eu errei. Não é? E a gente só olha para os nossos erros. E a ideia aqui é: se perdoe e equilibre, porque você tem acertos. Você errou, mas você também acertou. Então, equilibra essa balança e saia da zona de conforto, porque a zona de conforto é legal, gente? Tá legal ali? Tá bom aquela imagem ali? Até o rato está reclamando ali, ó. Cadê o queijo? Né? E a gente fica assim, porque a gente acerta, e estamos bem quando a gente acerta, e ficamos muito mal quando a gente erra, né? Só que quando a gente erra, a gente fica mais mal do que quando acerta. Como é isso? Eu tenho 10 questões, eu acerto 9, mas fico ruim só porque errei uma. Isso é estranho, sim ou não? Eu acertei 9, gente. Mas eu quero parar porque eu errei uma. Peraí. Equilibra isso. Você não acertou 9? Que maravilha, você está bem. Acertou 9. Mas a gente tem um problema sério. A gente só olha para o único
Não vou mais. Não quero mais. Porque eu errei. Hã? Já deu para mim. Porque errou uma vez. Não é? Então, cuida disso aí, gente. Cuida. Equilibra. Sai da zona de conforto. Pegue os 9 que você acertou e vai para cima daquele único que você errou. E eu tenho certeza que daqui a pouco esse 1 vai se tornar em acerto. Amém? Vamos lá, porque do tempo. Esse é qual? Esse é o 7º. A aula de hoje será sobre autocontrole. Quem está falando? A mente. Aí o coração dá uma sugestão para a mente. Antes de começar a aula, aceita uma paçoca? Aí a mente... Paçoca? Né? Com o olhinho bem... Tá certo? Algumas paçocas depois... Onde está a mente? Paçocada. A aula era sobre qual assunto mesmo? Paçoca. Ok? Então qual é a 7ª lição? Autocontrole. Educar a própria vontade. Traduzir. Aquele que é firme na vontade molda o mundo a si mesmo. Eduque a sua vontade. Amém? Eduque a sua vontade. Tenha autocontrole. Amém? Eu vou estudar a Bíblia. Você já viu como é que os crentes estudam a Bíblia? Os crentes estudam a Bíblia assim, ó. Ele pega a Bíblia, ele abre 3, 4 Bíblias. Para que as Bíblias estão abertas. As canetas, caneta amarela, vermelha, verde, azul, rosa, preto, né? Tá o bloco de notas aqui para ele anotar o que ele está estudando, né? Copo com água para não ficar levantando. Mas tem um acessório indispensável que não sai da mesa. E ele fica assim, ó. Vou estudar Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo... Nossa. Isso aqui... Essa irmã não existe. Sim. Não anda... me fulano mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui. Você estuda assim, gente? Então eu tenho que ter o quê? O que eu tenho que ter? Autocontrole. Entendeu? Amém? Como é que o povo almoça hoje? Já viram? Vocês já viram como é que o povo almoça hoje? Nós estamos precisando de autocontrole, porque hoje tudo, sem exceção, tudo nos distrai concernente às coisas de Deus. Tudo. Amém? Porque nós não temos autocontrole. Não é? Eu tenho que estudar. E aí nós vamos estudar no segundo, me permita a expressão futebolística, a gente vai estudar no 48 do segundo tempo, quando o jogo está acabando. É que a gente vai estudar. Não é? Oi? Não é? Então, tudo nos distrai, porque nós não temos autocontrole. Amém? Vamos por outro para a gente finalizar. Só vou falar e nós vamos embora. O 8º, né?
Oitavo? Isso aí. Mudar dá medo. Mas a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar. Mudar dá medo? Dá. Entretanto, porém, a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar. Né? Ele está cheio de bagagem e o lugar ali não vai suportar. Então, qual é a oitava lição? Ignorância em ação. Ignorância aqui não é a pessoa ser ignorante, rude. Ignorância aqui é falta de conhecimento. Tá? Então, traduzindo, não há nada mais assustador do que a falta de conhecimento. Amém? Tá certo? Conhecimento do quê? Do que está acontecendo. Eu preciso ter conhecimento do que está acontecendo. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Eu tenho um coração que está num lugar firme, forte e firme. Eu tenho uma mente que está carregada de coisas. Vocês estão vendo lá um monte de coisa? Sim. Incerteza, medo, essas coisas. E ele está amarrado ali, aquilo é peso, aquilo é um fardo. Só que o ambiente que ele está, o lugar que ele está, vai suportar, está suportando, vai cair. O coração está dizendo para ele, venha, vem, vem para cá, aqui é melhor, aqui é mais seguro, sai disso aí, mas ele fica parado. Por quê? Porque ele tem medo de mudança. Ele não quer mudar, porque ele sempre viveu aquilo ali, ele sempre esteve ali. E aí ele tem medo de mudança. Então, a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar e cair no precipício. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Deu para entender? Deu para entender aí? Então, muitas vezes falta em nós discernimento. Não é? Discernimento. Eu sempre fiz isso. Tá, mas esse eu fiz agora é um fardo. Então muda. Não, mas eu sempre fiz assim. Mas se tornou um fardo, então muda. Amém? Muda. Salva-te. Oi? Salva-te. Porque a falta do conhecimento vai nos levar ao precipício. Tá certo? Vocês são lá das antigas? Que dizia assim, os mais antigos, quando eles tinham alguma coisa fixada, ele morre, mas não muda. Por quê? Porque eles foram ensinados assim, eles aprenderam assim. Mas há um determinado tempo da nossa vida que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar de um lugar para o outro. Amém? E isso vai nos trazer medo, mas precisamos mudar. Amém? O último. Qual que é o último? O nono. Paz. Aprenda aí, gente. Aprendam isso. Paz não é ausência de conflitos. Vocês podem ler? Vocês podem ler, por favor? Eu vou escrever, vou pôr no meu status. Vamos lá. Pega a imagem, tem a imagem. Põe a imagem. Fica legal. Se quiser escrever, tudo bem. Vamos lá, lê lá em cima para mim, por favor. Paz não é ausência de conflitos. Embaixo. É administrar os conflitos em paz. Deu aí? Amém? A gente vai ter conflito sempre? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ter paz no mundo em conflito. Não é? A gente quer paz no mundo em conflito. E aí a gente precisa aprender que paz não é ausência de conflito. Haverá conflito constantemente. E qual é a diferença? É que eu preciso administrar esse conflito em paz. Tá certo? Que é
governe a si mesmo, tá? Traduzindo, qual é o melhor governo? É aquele que nos ensina a governar a nós mesmos. Amém? Tudo bem? Então, vocês viram ali os conflitos? Eles existem? Quem está em cima? O coração está com uma feição de como? Leveza. Como é o nome? Zen. Né? Tem conflito? Tem. Ele está em cima do conflito. Tem conflito ou não? Tem. Tá certo? Paz não é ausência de conflito, mas é administrar os conflitos em paz. Então governe a si mesmo. Tudo bem? E, por fim, deu para aprender alguma coisa? Se não deu, o último. A gente louva a Deus com os nossos dízimos de oferta. Qual é o último? Quem pode me falar dessa imagem aí enquanto a gente adora a Deus com dízimos e ofertas?